Bom, estamos aqui na nossa primeira mesa do último dia, todo mundo naquela... cansados, mas ao mesmo tempo já querendo outra. Brincadeira, ainda não quero outra não, gente. Esperar uns dias aí. Mas a gente vai conversar hoje sobre literatura infantil, a importância, e é com muita honra que eu faço essa mesa. É sempre difícil quando a gente tem pessoas que a gente admira, e eu passei a admirar os três, dois de uma forma mais pessoal. A Adriana, eu fui lendo tudo que ela já fez e pensei, nossa, se quando eu tivesse 18 anos eu tivesse pensado para valer o que eu queria ser da vida, eu queria ter feito o que ela fez. Você não sabia, né? Mas, enfim, eu vou começar aqui apresentando muito rapidamente, porque eu sempre gosto que vocês se apresentem também. Eu acho muito legal ouvi-los também. Mas eu vou começar aqui primeiro com a Adriana Carranca, que é jornalista, especializada na cobertura de conflitos, migração forçada, abusos de direitos humanos e crises humanitárias. Muito tranquilo, né? Tudo muito tranquilo. Eu achei a vida dela bem tranquilinha. Cobriu guerras, eventos políticos, e em países como Afeganistão, Paquistão, Indonésia, Síria e vários. Foi repórter e colunista dos jornais Estadão e O Globo. A Adriana tem 4 obras de não ficção publicadas, entre elas o infantil Malala, a menina que queria ir para a escola. Recebeu o Prêmio Jabuti 2017 e os prêmios de melhor autora emergente e melhor livro informativo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Um belo de um currículo. E, realmente, quando eu li, fiquei pensando, caramba, vou falar com essa pessoa. Já está ligado? Já. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pela apresentação generosa e carinhosa. Tudo isso eu continuo sendo atrasada, sempre fui, mas hoje teve até um motivo muito particular, então eu peço desculpas pelo atraso. Também contou essa entrada aqui, super tumultuada, né, da feira, que me deixou assim com lágrimas nos olhos, porque a gente vive repetindo que as pessoas não gostam de ler. Gente, olha isso, né? Que as pessoas não gostam de livro. Olha isso. Eu acho que falta incentivo, né? Mais incentivo ainda para o livro, porque o público está aí, está sedento, né? De leitura e de evento e de acesso ao livro. Bom, eu, nesse momento, me apresento só? Eu vou apresentar os outros dois e daí eu já mando pergunta para vocês, tá bom? Perfeito. A gente também está aqui com a Daniela Pinotti, que é psicóloga e escritora. Escreveu, juntamente com outros autores, o livro Drogas, Prevenção e Tratamento, o que você queria saber e não tinha a quem perguntar. É autora do Infanto Juvenil Meu Pai Sabe Voar, livro selecionado também pela Finilige para o catálogo da Feira de Bolonha 2010, escrito em parceria com Marcelo Maluf, que está aqui. Autora do Young Adult Você Sairia com Alguém Como Eu, com previsão de lançamento para 2023. É isso? Alguma coisa que você queira acrescentar a sua mini bio? Tão difícil acrescentar coisas, né? É um grande prazer estar aqui hoje. Concordo plenamente com a Adriana de estarmos numa feira de livros, de leitores, da importância que isso tem, da felicidade que é estar aqui numa mesa tão rica, da felicidade de estar com meu marido, né? Marcelo Maluf não só escreve comigo, ele escreve a vida comigo há muitos anos. E a possibilidade de construirmos histórias juntos, né? Porque eu acho que os encontros também são os grandes disparadores de histórias. Então, estar aqui é esse grande prazer. Obrigada. Prazer. E aqui ao meu lado temos aquela que faz tipo animação de palco, né? Marcelo Maluf, que é escritor, autor de livros para crianças, jovens e adultos, entre eles
Jorge do Pântano, que fica logo ali, As Mil Histórias de Manuela e Meu Pai Sabe Voar, né, que foi aí parceria com a Dani. Agora já chamo de Dani. E com seu romance A Imensidão Íntima dos Carneiros, foi finalista do APCA e do Prêmio Jabuti 2016 e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. E eu não tenho como deixar de falar que este é o meu livro preferido de toda a vida. Eu falo, ele fica todo assim, mas é verdade. E eu tive um prazer de conhecer o Marcelo em 2019, também pela Amazon, né, no stand que tinha na Bienal. E foi uma mesa que eu estava com muito medo. As pessoas me vêm aqui e acham que a gente faz... não tem medo. Eu tenho pavor de mesas com premiados de literatura, mas eu tenho um pavor, assim, é um negócio... Eu fico sem dormir. E daí era a Aline Bey, Marcelo Maluf e o Zé Almeida Júnior. E foi uma das mesas mais incríveis que aconteceu. Eu acho que eu nem usei minha cola. Assim, a gente foi conversando. E depois eu li o livro e eu fiquei muito impactada. Então, e a partir daí, apesar de a gente não se ver muito, até por conta da pandemia depois, mas eu tenho um carinho enorme e é sempre muito bom. E agora... conheci um pouquinho mais da Dani e isso foi muito legal. Então, prazer enorme. O prazer é sempre meu estar aqui. Primeiro, quero agradecer o convite seu, da Amazon. Muito, muito feliz de estar aqui ao lado da Adriana Carranca, que eu admiro, da Daniela, que eu admiro também. Né? E também para falar desse tema, né? Para falar de literatura para crianças ou literatura feita, sei lá, feita para crianças, mas desse universo também da leitura, da importância da leitura para nossas vidas em geral, né? E, enfim, tá aqui é uma felicidade tremenda e a sua apresentação é mais do que generosa e você ficou com medo naquele dia porque o meu livro falava sobre medo e não por causa de... Esse negócio de ser premiado não tem nada a ver, né? E foi ótimo. Isso aí é um risco assim, na nossa vida, que que legal, ganhei uma grana porque sou premiado, mas é só um caminho, não significa muito mais do que isso, né? No nosso... fazer livros nesse país é difícil. E ser premiado também é difícil. Então, quando a gente é premiado, a gente fala, nossa, esse livro pode alcançar mais leitores. Não pelo status do prêmio, mas pela possibilidade de alcançar leitores e de dialogar com os leitores. Acho que isso é o mais importante. Então, obrigado. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. E já que a nossa mesa aqui é sobre literatura infantil, antes de vocês serem autores, vocês foram leitores. E alguns autores passaram por aqui falando assim, nossa, eu lembro até da capa do meu livro predileto de quando eu era jovem ou criança. Então, eu queria perguntar para vocês como que foi essa trajetória de vocês como leitores, principalmente na infância. Então, se vocês tiveram acesso, se não tiveram, enfim, acho que a gente está aqui para falar também da leitura, né, principalmente. Quer começar, Adriana? Bom, eu não tive tanto acesso a livros quando eu era pequena. Meu pai não tinha grana para comprar livros. A gente tinha um material escolar, então eu me lembro muito das poesias da Cecília Meirelles, que me marcaram muito, né? As histórias de Monteiro Lobato, enfim, muito o que as escolas adotam. Mas em casa a gente realmente vivia numa situação bastante limitada, difícil. Mas meu pai, o que ele fazia? Ele gostava, ele queria, né, que eu lesse. Então a gente ia todo domingo na banca de jornais, e que não existe mais, que pena, praticamente não existe mais. Eu amo banca de jornal. E a gente ele comprava o que dava. Então, comprava, às vezes, um gibi, que era muito legal, eu li bastante gibi, e comprava fascículo de enciclopédia, que eu tenho até hoje uma enciclopédia mundial, eu não, acho que era Universal que chamava, toda de capa vermelha, né, que eu guardo até hoje. E eu lembro de ler com ele histórias do mundo, né? Então, não sei se, de repente, veio daí, mais tarde, muito mais tarde, esse meu interesse, né?
Você falou dos 18 anos, de você... Eu não entrei num avião até os 24, eu nunca tinha andado de avião, a gente não tinha grana para viajar, nada. Eu viajava de ônibus municipal com meu avô, que ele adorava viajar, mas também não tinha grana. Então, ele pegava cada dia de folga que ele tinha, ele trabalhava no Porto de Santos. Cada dia de folga que ele tinha, ele pegava um ônibus circular da cidade, ia até o ponto final e ficava rodando para conhecer a cidade. E, eventualmente, quando eu não ia com ele, ele vinha para casa e me contava as histórias, tanto do Porto quanto dessa experiência de conhecer a cidade num ônibus público. Quando eu fui fazer uma reportagem no México, eu fiz isso. Eu peguei a linha mais longa de ônibus público e fui conhecer a cidade do México assim, que era uma linha que demorava 3 horas até o ponto final. E aí meu avô voltava para casa e a gente sentava ele morava num chalé de madeira, assim, a gente sentava, eram 3 degraus, a gente sentava naqueles degraus, eu sentava mais em cima, ele no primeiro degrau, ele botava o cap e falava assim: para onde vamos hoje? E eu falava um lugar qualquer, e aí ele me contava o que ele sabia sobre aquele lugar, ou a cidade ou do mundo, porque também ele recebia muita informação no Porto, né? Ele aprendeu a falar inglês sozinho, então isso foi muito rico, né? E a minha avó também, italiana, que era muito noveleira, e a gente ficava ouvindo novela de rádio, que ela adorava rádio, e ela não escrevia, então ela me ditava cartas e eu escrevia cartas para os locutores da rádio. E isso também acho que foi uma experiência muito rica, né? De fantasia, enfim, de pelo menos um contato com histórias, né? Dani. A minha história com leitura não começa quando eu gostaria. Eu fui ler mais velha. Eu não gostava de ler quando eu era criança. Eu acho que eu sou disléxica. Não sabia disso quando eu era criança. Então, era uma dificuldade ler. E isso, infelizmente, na escola também não era discutido dessa maneira. Então, na verdade, eu era muitas vezes punida pela minha dislexia. Eu nunca guardei o nome do personagem, a data em que aconteceu, aonde, que a cidade... Nada disso, nunca. Até hoje não guardo. Então, eu lembrava muito da história ou do enredo e, geralmente, essas coisas não eram importantes para a prova. Então, era uma sensação muito frustrante de ter lido algo, de ter me dedicado a alguma coisa e aquilo não dava em nada, pelo contrário. E para o vestibular, eu resolvi que eu ia ler um dos livros do vestibular e o resto eu ia ler resumo, né? E aí eu tinha assim uma coisa, falei assim, vou ler a Hora da Estrela, porque eu achei que era uma coisa luxo, assim, uma coisa fina. Antes de ser psicóloga, eu pensava em ser atriz, eu achei que a Hora da Estrela tinha minha cara, ia funcionar super. E quando eu li, foi uma epifania, assim, uma revelação. Aquilo mudou minha vida, né? E mudou minha vida mesmo. Eu não li os outros livros do vestibular, mas eu comecei a ler toda a obra da Clarice Lispector. E aquilo me fez entender coisas que eu não tinha entendido quando era pequena, da possibilidade de entrar num universo, né, que era o universo livro, e um universo de liberdade, que é o universo livro. Porque você... Eu, disléxica, ainda mais conto uma outra história que às vezes nem está escrita lá. Mas é a possibilidade de co-criar uma história quando a gente lê, né? E isso, para mim, foi simplesmente fundamental na minha vida. E a partir dali, eu, adulta, fui ler os infantis, né? Aos 20 e tantos anos, eu fui ler Reinações de Narizinho, eu fui ler o Peter Pan, né? E aquilo me encantou, e eu adoro as histórias infantis. Eu sou uma grande leitora, eu gosto de ler, porque isso me encanta, e porque eu acho que é um universo, na verdade, de abertura e de construção, muitas vezes de fantasia, que eu acho fundamental, né? E então a minha história com leitura, ela vem depois para voltar para o antes, né? Incrível, incrível. Eu tô aqui porque eu juro que eu não tô no Tinder, tá, gente? Eu tô anotando aqui as coisas.
É porque o pessoal fica... Não estou no TikTok. Mas eu já daria para falar umas 3 horas aqui, só com a fala de vocês duas. Tudo que eu preparei, eu falei, não vou falar mais nada, só pegar essas falas, né? Só para complementar o que você falou de começar a ler o infantil, eu também adoro, mais ou menos comecei também na adolescência. E aí, todo mundo com quem eu falava que tinha lido Dostoiévski. Falava, gente, ficava muito brava. Todo mundo leu Dostoiévski com 14, 15 anos. É isso. Só eu que estava perdida e não tive acesso, né? Eu me achando que eu estava arrasando de ler toda a literatura infantil e ia perguntar e as pessoas já tinham lido Dostoiévski. Não tem a menor, Não li. né? Não, eu não. li depois, mas gosto Também tanto quanto os outros. Foram muito importantes. Os infantis, muito importantes para mim. Marcelo, como foi? No meu caso, tem muito a ver com biblioteca, né? Eu venho do interior de Santa Bárbara do Oeste, cidade que fica a 150 quilômetros aqui de São Paulo, e vivi lá até os meus 20 e poucos anos. E quando criança, eu sei lá, 3 quarteirões da minha casa, ficava a biblioteca municipal. Então, eu saía da escola que eu frequentava pela manhã e ia para a biblioteca. A biblioteca virou uma segunda casa, né? Porque tinha um espaço de literatura para crianças, tinha os puffs, tinha aquelas almofadas todas. Então, eu gostava de ir lá para dormir. Mas é claro que daí não só dormia, eu também li os livros que estavam ali. Então, eu li muita coisa ali, desde Ziraldo, passando por todos os autores, Ruth Rocha e tudo mais. Mas o que me marcou... no sentido de querer continuar a ler, foi já um pouquinho mais adiante, quando eu li O Menino no Espelho e depois O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, né? que foi o escritor que fez com que eu quisesse escrever. Né? E agora, eu também li, e não posso deixar de falar, Odete Barros Motti, todos aqueles autores, Ganimedes José, autores que são considerados autores que só entram em escola e não tem aquele status que depois ganha um Fernando Sabino ou uma Clarice Lispector ou Dostoiévski, mas a gente tem que dizer profundamente a minha gratidão a esses autores, porque eles são geniais também, né? Se por acaso a história da literatura fez com que alguns nomes ficassem nos livros e outros não, isso é só uma questão, na minha opinião, de um preconceito mesmo que vem aí há anos na tradição. Eu não vou aqui discutir crítica literária, nem é da minha alçada, mas eu acho que existe um grande preconceito. E esses autores merecem o seu lugar, né? Assim como a Clarice merece, assim como tal. Mas eu quero dizer que a minha questão tem muito a ver com o apego pelo objeto livro primeiro, né? Por estar no lugar e por aquilo me dá prazer. Então, quando eu falo, eu dormia na biblioteca, mas eu também lia, é porque é o lugar onde eu também me sentia à vontade. Ninguém me obrigou a pegar aqueles livros, ninguém disse para mim, você tem que ler. Eu lia e gostava. As bibliotecárias foram fundamentais, porque elas, acho que você pode gostar desse. Elas não diziam, leia esse aqui. Não, eu acho que você pode gostar. E isso marcou muito, assim como professoras que eu tive, professores. Então, essa relação, já entrando, acho que talvez numa pergunta à frente, acho que ela tem a ver muito com o fato de que nós precisamos fazer com que o livro seja um objeto de prazer, de alegria, de encantamento, e não de obrigatoriedade. Por mais que vá existir obrigatoriedade na escola. Né? Tudo que a gente lê provoca uma reflexão. Exato, tudo. Né? Então, ainda que seja para a gente achar esse é melhor do que esse, por algum motivo eu gostei mais desse livro ou do outro, ou a própria história provoca essa reflexão. Então, é isso que você falou, é importante ler de tudo. De tudo, exato. E é isso, acho que é mais ou menos, eu fui meio caótico. Eu tinha todo um roteiro aqui, e daí você começou a falar, e daí eu escrevi aqui, Harry Potter. Harry Potter, a gente tem gerações que falam, comecei a ler com Harry Potter. Importantíssimo. E tem um preconceito enorme quando a gente fala de literatura, né? Assim, de, nossa, Harry Potter. Eu adorei aquele o primeiro livro do Harry Potter. Depois eu ganhei uma bolsa para estudar em Oxford, e aqui tem a sala lá do Harry Potter e tal.
você vê toda aquela fantasia, os meninos ali que estudam. Eu já fui burra velha, né? Já fui para fazer um projeto de pesquisa, mas os meninos novinhos ali, os Harry Potters que estudam ali, é bem daquele jeito mesmo. É muito fantasia. Aquela cidade é muito mágica, né? Então a estação de trem que eu pegava para ir para Oxford, eu adorei aquele livro, o primeiro livro. Assim. E acho a temática do Harry Potter maravilhosa. Eu sou fã, assim, super gosto. Não li todos, li o primeiro, li o último. Li o último porque não aguentei esperar o segundo filme. Vocês querem saber? Lança logo. Mas meu preferido é Azkaban, né? Porque eu acho que tem essas grandes mensagens, né? Ele ser salvo por ele mesmo, aqui vai. Eu choro, eu sou muito facinha nesse sentido. Porque eu acho que as histórias têm esse poder, né? Quando eu falei da gente construir junto, é que você está lá, você vive junto, você vive com. Os filmes são ótimos também, não tenho nenhuma crítica a isso. Mas o filme constrói imagens que não permite que a nossa cabeça constrói, né? Eu acho que a diferença do livro para o filme é que o filme vem pronto, né? Ele já tem uma série de outros estímulos, né? Então, o Harry Potter é o Daniel Radcliffe. Fofo, né? Nenhum problema com isso. Só que ele fecha, né? O livro abre. O meu Harry Potter pode não ser aquele, né? E eu tenho lido muitos filmes, tenho lido muitos livros que às vezes eu já vi o filme e eu tenho percebido em alguns momentos essa diferença. Isso eu tenho gostado muito. Um bom exemplo de infantil é o Desventuras em Série. Amo, né? Porque eu sou essa leitura que acaba... E o Desventuras em Série, tanto o filme quanto a série de televisão, né? O Lemony Snicket, o Daniel Radcliffe, ele tem uma diferença entre o livro e o filme, o que eu acho ótimo, porque mantém o espaço, né, para o leitor ter o seu espaço de imaginação. Começar aqui pelo Marcelo. Quando eu estava preparando o roteiro, tal, a pergunta era: por que escrever para crianças, né? E daí depois eu pensei, por que não, né? Porque a gente sempre faz essa pergunta quando é infantil, né? Como se fosse algo, sei lá, quase que mágico, que seja nasceu com o dom para escrever para crianças, né? Então eu queria que você falasse dessa sua trajetória, se você começou escrevendo para crianças, se não, como que foi isso? E depois eu queria ouvir delas também. Eu comecei a escrever muito inspirado. Primeiro eu queria fazer crônicas quando eu comecei a escrever, né? Porque os grandes cronistas lá, né? O Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, tal. Que metidez, né? Aos 13 anos queria escrever crônica como esses autores. Mas a literatura infantil, infanto-juvenil e juvenil juntas. Então eu escrevia as histórias, escrevia alguns contos. Isso eu comecei a escrever lá com 12, 13 anos de idade, já queria fazer uns poemas, tal, aquela coisa toda. Mas o meu primeiro livro publicado, que é o Jorge do Pântano, que fica logo ali, eu já estou aqui fazendo merchan, por favor. Foi publicado pela FTD em 2008, mas ele foi escrito em 2004 e é um livro infanto-juvenil, né? E o Jorge do Pântano saiu, é uma espécie de uma autobiografia. Tu fala assim, eu escrevi autoficção em 2008, antes da modinha da autoficção, só que era infantil. E aí depois vieram os outros, vieram O Meu Pai Sabe Voar, com a Daniela, que está aqui, né? Que é o livro de 2009, logo na sequência, a gente escreveu juntos. Depois queria falar um pouco mais sobre esse livro, que é a nossa primeira parceria. E depois, em 2013, veio As 1001 Histórias, de Manuela, pela Autêntica, né? Pelo selo Yellowfante agora. Enfim, mas tudo isso para dizer que a literatura infantil e juvenil sempre teve junto com a outra pegada, a outra escrita, que a gente pode chamar de adulta, mas a gente não escreve livro para adulto ou para criança, escreve. Só que de repente, você encontra caminhos naquela história que pode levar mais para um lado ou para o outro. Agora sim, eu acredito numa literatura que é feita para crianças, que é feita para jovens, tal. Acredito nisso. Mas você só sabe disso quando você está ali escrevendo. Você fala, essa história aqui vai dar um livro infantil, provavelmente. Você não tem completa certeza, é só no decorrer da escrita, do processo,
é que você se encontra e vai entender se aquilo vai para cá ou vai para lá, né? Você pode, é claro, já ter de antemão uma história que você fala, não, isso aqui não tem como, isso vai ser um livro infantil. E dependendo da temática ou do conteúdo, você sabe que não vai ser para aquele determinado público, mas é uma coisa que acontece de uma maneira natural a partir do processo de escrita. E você tem, às vezes a gente tem ideias juntos e fala, pensei numa ideia, logo você pensa nessa ideia, você fala, isso aqui vai ser para infanto-juvenil. Não tem como, né? Porque existe um mercado que funciona, existe toda a literatura e existe também uma adequação da linguagem, várias coisas, mas em nenhum momento que eu escrevo, existe um escrever com menos intenção, com menos qualidade. A qualidade sempre é a mesma. Ou pelo menos, óbvio, estou falando que eu tento, ao escrever para criança, ser tão bom, né? Ou vou mudar a frase, tento escrever para adulto tão bem quanto eu escrevo para criança. Isso aí. Adriana, estou louca para ouvir como foi esse seu caminho. Meu caminho foi conduzido por Malala, né? Malala foi o primeiro livro infantil. Eu fui para lá, eu trabalhava no Estadão ainda, eu soube que ela tinha sofrido um atentado e fui fazer a matéria, né? Estava fazendo uma matéria sobre ela ali no dia de São Paulo mesmo, porque eu já conhecia aquela região, já tinha ido 3 ou 4 vezes para aquela fronteira do Afeganistão com o Paquistão, então conhecia pessoas que a conheciam, né? E já tinha ouvido falar sobre ela, então fiz ali uma matéria ainda aqui de São Paulo, e aí o Matina Suzuki, da Companhia das Letras, me ligou. Eu estava fazendo um outro livro para eles, e ele me falou, você não quer aproveitar, né, entre aspas, né? Não foi essa palavra que o Matinas é tão gentil e preciso nas palavras que ele me mata. Você fala, não era aproveitar. Ele falou uma outra palavra, mas ter essa história dessa menina para falar sobre o impacto da guerra nas mulheres e nas meninas. E eu topei na hora e dias depois eu viajei ao Paquistão. A Malala ainda estava em coma, né? Mas a minha ideia, o tempo todo da viagem lá, ela era escrever um livro adulto, né? Sobre a guerra e o impacto da guerra no Afeganistão, que foi a guerra mais longa que nós tivemos recentemente, né? E o impacto disso nas mulheres e nas meninas. A Malala estava em coma. Naquele momento, eu entrevistei todas as pessoas em volta dela, consegui entrar no quarto dela, a casa dela estava cercada por militares, mas o futebol abre todas as portas, é só você falar, eu sou brasileira. Gente, eu já entrevistei militante da Al-Qaeda, eu já entrevistei Talibã e já entrei na casa da Malala cercada por militares com o nosso futebol. Obrigada. Você fala que é do Brasil, já vem Pelé, Ronaldinho, blá, 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 blá. Enfim, todos os nomes. É mó barato, todos os lugares. Nunca assim... Enfim, o Brasil arranca sempre muito sorriso das pessoas. É muito bacana isso. E aí eu entrei no quartinho dela, olhei as coisinhas, né? Tinha provas, tinha desenhos, tinha a casa assim com cara de quem deixou tudo para trás numa emergência, que é o que acontece com a maioria dos refugiados, né? Que tem que se refugiar da violência. E foi assim também com a Malala. Então, eu fui para lá, fiquei vários dias lá, depois eu fui encontrá-la mais tarde. Só mais tarde, quando ela realmente acordou do coma, ela fez 5 cirurgias, então foi um processo muito demorado e difícil, e eu acompanhei isso em contato com o pai dela, o Ziauddin, que era um professor, um intelectual ali no Vale do Swat. E aí, mas durante aquela viagem, a minha cabeça ainda estava em escrever um livro adulto. Quando eu voltei, eu comecei a escrever esse livro e eu falava assim, mas isso, as crianças precisam saber disso, e botava num arquivo do lado. Nossa, mas isso aqui é tão bacana. Botava no arquivo do lado. Falei, puxa, mas eu queria tanto que as crianças brasileiras soubessem disso, soubessem que elas podem, né? Soubessem que todos nós mudamos o mundo o tempo todo. Às vezes a gente acha que precisa ser herói ou uma heroína para mudar o mundo. E, na verdade, a Malala
O mundo começou a mudar quando o pai da Malala decidiu que ela poderia ir para a escola, que ela tinha direito à educação, assim como os irmãos. Começou dentro de casa, né? O mundo muda dentro da nossa casa, primeiro, né? Eu falava, as crianças do Brasil precisam saber que elas podem mudar, que a gente muda o mundo todo dia, um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, uma gentileza de cada vez, né? E aí fui pondo nesse arquivo. E, na verdade, o livro virou o arquivo. Esse arquivo de sobras, vamos dizer assim, né? Do que eu queria dizer às crianças. E eu brinco que os livros eles têm vida própria. Você começa a escrever, para mim é muito assim, você começa a escrever e o livro manda em mim. Eu só sou um instrumento ali que vou colocando o que ele me fala no papel, porque ele quer falar para alguém. E nesse processo de escrita é que a gente descobre para quem esse livro quer falar. E aí foi que quando eu descobri a literatura infantil como escritora. Eu já adorava ler livro infantil, até hoje eu leio com a minha filha, que está aqui, que adora os livros. Alice, de Elizabeth. Te amo, filha. ama. Ela também. Ama os livros. E é dela, é muito dela isso, dos livros, assim, ama, conta para mim a história, ela não lê ainda, ela tem 2 anos, mas ela guarda o que eu leio para ela e depois ela fala, você quer que eu leia para você, mamãe? E ela lê e conta a história. Assim, os livros do Amoras e o da Escuridão são os preferidos dela, do Emicida. Lindo. Dani, como foi? Começar a escrever para crianças e jovens foi uma cena, que é a cena que deu origem ao Meu Pai Sabe Voar. Do lado de casa tem uma ladeira, ali perto da Estação São Joaquim, descendo. E eu estava descendo de carro e eu vi um catador de papelão com um carrinho muito cheio, descendo a mesma ladeira. E na hora que ele desce a ladeira, pelo peso do carrinho, ele flutua, né? Aí eu falei, nossa, ele está voando, né? Na hora que eu vi ele voando, descendo com o seu carrinho de papelão, a história veio que instantaneamente, assim, né? Eu não pensei, meu pai sabe voar, eu já imaginei uma criança, filha desse catador de papelão. Já cheguei em casa num grau de empolgação master, né? Falei para o Marcelo, ele falou, escreve. Eu sou um pouco insegura com isso. Aí eu falei, vamos junto. Porque eu sou, às vezes, muito sintética. Eu já descobri que não sou mais, mas era. Porque a gente muda. E aí a gente escreveu juntos o Meu Pai Sabe Voar. E isso também vinha de uma brincadeira nossa, né? A gente estava falando, né? A gente está junto há muito tempo. Eu e o Marcelo, a gente está casado há... A gente está junto há 23 anos. A gente está casado na época jurássica. Então... Na época que se casava, né? Século passado. É. E é uma brincadeira nossa, desde quando a gente se conheceu e a gente era jovem ainda, a gente contava histórias um para o outro. Uma das primeiras histórias que eu contei para o Marcelo era o Caco no Planeta das Palavras. Caco é um apelido que eu dou para ele. Aí a gente ficava lá deitado na cama, um contando histórias, inventando histórias um para o outro, né? Então isso já era muito nosso. Então, Meu Pai Sabe Voar nasceu assim, da cena e depois da história, né? E aí depois começaram as outras histórias, tanto juntos, agora, ano que vem deve sair outros livros nossos, e o ano que vem sai um livro meu, que daí é isso. E os livros se escrevem, né? Para o meu Young Adult, que sai o ano que vem, é a história do Bernardo, é um diário de um adolescente. Eu era o Bernardo, né? Então, assim, quase que um estado de possessão. E muito prazeroso também se transmutar nesse texto, né? Na hora que você percebe que o texto pede o que vai ser escrito, né? Então, é por aí. Todos os livros, alguns, né, de vocês, eles têm a realidade para a criança, né? Malala é isso, é um livro-reportagem para a criança. O de vocês tem essa realidade de um catador de rua e o filho. E a gente ouvia por muito tempo a imaginação, a fantasia para a criança, né?
como que a gente mistura isso? Como que é importante ter um equilíbrio? Ou é possível só falar de fantasia? É possível só falar de realidade? Enfim, eu estava pensando que eu acho que nos últimos anos que a gente começa a ver temáticas muito fortes, embora, se você pegar livros do século passado, infantis, eles eram terríveis, né? Os contos de fadas eram uma coisa horrorosa, tinha uma né? base na realidade, né? Sim. A história da Chapeuzinho Vermelho. Tinha uma necessidade ali de falar as crianças terem cuidado, né? Que elas andavam lá pelo bosque. Então, elas partiam de uma realidade também, né? Como que é para vocês isso? É uma coisa que vocês pensam ou sai naturalmente essa mistura? Eu sou jornalista, então acho que eles vão poder responder melhor. Eu, como jornalista, eu quase não consigo escrever ficção ou partir da ficção. Agora eu tenho um próximo livro, chama Entre Sonhos e Dragões, vai sair provavelmente em agosto pela Companhia das Letrinhas, que é sobre 3 meninas afegãs que eu acompanho desde 2008. Mas é aquela coisa, o livro tem vida própria. Eu comecei a escrever e ele foi indo para um caminho meio de fábula. Então, ele é baseado na história real delas. É uma violoncelista, uma boxeadora e uma grafiteira afegãs. E eu as acompanhei até o Talibã retomar o poder. Elas tiveram que fugir. Mas esse livro virou uma fábula infantil, porque é engraçado, assim, eu vejo muita fantasia, muita mágica na realidade, até na realidade da guerra, de como as pessoas sobrevivem. Eu sempre cobri guerras pensando não em contar os mortos, né? Que é o que normalmente a imprensa fala dos mortos. Eu queria falar de quem sobrevive, como se sobrevive a uma guerra, né? Eu lembro que isso começou com uma imagem que eu vi do Iraque, das pessoas na praia, durante a guerra. Eu falei, gente, tem praia no Iraque e as pessoas vão para a praia durante a guerra, né? E aí você fala, não vão, elas vão para a praia, elas têm padaria, elas precisam comer, tem mercado. Então, isso me interessava e é muito mágico para mim a forma como as pessoas encontram para superar seus obstáculos e sobreviver em meio às dificuldades. É uma forma de fantasia também. O Meu Pai Sabe Voar mesmo, embora seja a história de um catador de papelão, o mote da história é que ele constrói asas, né, com os papéis que ele recolhe durante o dia. Então, todo dia à noite, ele leva uma asa para o filho e ajuda o filho a voar. Então, ele constrói uma história em que o filho voa junto com ele, né? Então, fantasia e realidade é quase como se a gente estivesse falando, né? O lugar da fantasia também é o lugar do simbólico, né? E então essas duas coisas elas caminham juntas, né? A gente pode ter um livro mais realista e eu acho que isso realmente aumentou o interesse, uma necessidade, inclusive, de apresentar dar recursos para essa criança também dominar a realidade na qual ela está inserida e uma realidade na qual a criança hoje tem muito mais acesso à informação do que se tinha antigamente. Exatamente. E ninguém escreve para elas, porque os jornais, com algumas exceções, eles praticamente todos cortaram os fascículos que eram de infantis. Então, você tem umas crianças mais conectadas, que recebem muito mais informação, que têm muito mais acesso, mais ligadas, mas que não têm esse veículo direcionado para elas no dia a dia. Claro, você tem a literatura infantil, mas eu acho até que falta também esse cuidado, porque elas recebem a informação e precisam de ajuda para absorver essa informação, né? Então, eu acho que até falta isso também. Antigamente, a gente tinha o Estadinho, era maravilhoso. A Folhinha ainda tem, que a Marcela, que é uma graça, que faz lá a Folhinha, mas tinha muitos, né? E a gente perdeu isso. Eu acho que o poder você falou disso, né? Do texto ser realista. Eu sou um entusiasta do fantástico desde sempre, né? Mas o fantástico, ele sempre tem o pé. Você não escreve a partir do nada. Você escreve a partir da realidade, né?
sei lá, mesmo o Senhor dos Anéis, que cria um mundo à parte, esse mundo à parte ele só pôde existir porque existe o nosso mundo. Mesmo que a Terra-média seja para lá, né, num outro lugar, mas ela existe a partir da visão de um autor que vive ou viveu neste mundo, né? Então esse limite entre o que é fantasia, o que é realidade, o que é sonho e o que é presença aqui do agora, isso me interessa muito, e acho que interessa muito para qualquer para qualquer idade, na verdade, né? Mas a criança tem isso muito fácil, ela tem essa entrada muito forte no universo do fantástico. E mais uma outra coisa que é muito importante para mim, pelo menos, que é o humor, né? O Roald Dahl, que é um autor que eu amo de paixão, ele diz que para escrever para adulto, talvez você não tenha tanta necessidade do humor, mas um senso de humor apurado é essencial ao escrever para crianças. Eu sei que ele foi ali na veia e sério ali naquilo, né? E que a obra dele é toda muito inspirada no humor e no fantástico. Então eu tenho muito isso na hora de escrever. Acho que essas duas coisas, o humor e o fantástico, quando eu escrevo para criança, é a minha criança falando, né? Eu estou junto com ela. E aí, ao estar junto com a criança, eu posso sonhar igual, de igual para igual, né? Ou seja, eu acesso esse meu lugar para escrever. Então, assim, quando o Meu Pai Sabe Voar, que a gente escreveu juntos, vai lá e busca trazer esse imaginário, né? O pai alimentando o imaginário da criança, porque a imaginação é o poder que você tem de sonhar um mundo diferente, inclusive, né? Se a gente só olhar para cá e falar é assim que é, a imaginação te dá a possibilidade de sonhar um mundo diferente, de fazer diferente. Então é muito importante, tanto quanto percepção, claro, da nossa realidade, né? Para poder mudá-la, inclusive, né? Você entrou aí num assunto, né, da diferença de escrever para criança, né, que você falou. Tem que ter o humor. Como que é para você? Como foi para você, Adriana, escrever para crianças? Teve algo que foi diferente? Não, foi, na verdade, muito natural por conta da história da Malala, né? Era como se a Malala estivesse ali no meu ouvido dizendo assim, eu quero falar para as crianças, eu quero falar para as crianças, eu quero falar para as crianças. Então, eu queria eu queria falar para as crianças que tinham a idade dela quando ela começou a sua luta, quando ninguém estava olhando, quando ninguém conhecia, que era a luta para simplesmente ir para a escola, né? Ela depois, a Malala ficou muito famosa, né, por conta do atentado e porque ela tinha todo aquele conhecimento por conta dos livros, né? Embora vivesse num lugar geograficamente isolado, isolado em termos de idioma, porque eles falam um pashtun, que é uma língua tribal local. A Malala fala 4 ou 5 línguas, mas por essa necessidade também. Mas que nasceu e nunca deixou aquela região que é no topo das montanhas, ali na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, um lugar com sucessivas guerras, que sofreu sucessivas guerras, né? E ela lutou ali quietinha, né? E eu precisava, quando eu comecei a escrever a história dela, eu falava assim, né, adulto é muito bobo para entender isso. Adulto já acha que sabe tudo, adulto já acha que não pode mudar nada, né? E eu queria ir no coração das crianças e falar para elas, pode mudar, você muda no dia a dia, você muda conversando com seus pais, você muda conversando com seu vizinho, você muda observando e atendendo e se apropriando dos seus espaços, né? O que a Malala fez foi se apropriar da escola, se apropriar do bairro, né? Da sua cidade. Isso é que eu acho que falta muito aqui no Brasil, talvez pela desigualdade que a gente vive, que tem um impacto muito grande, eu acho, da escola particular e a escola pública, né? Essa divisão de carro e andar a pé, né? A gente tem quase um apartheid, né, social, né, que precisava juntar-se, unir, e todos nós nos apropriarmos dos nossos espaços, né? Então, acho que, para mim, foi meio natural. A Malala queria falar com outras malalinhas brasileiras. Dani, você escreveu, né, um que era de prevenção
E daí foi aí pro o pai, não, menino, como que é? O Meu Pai Sabe Voar. Teve diferença para você? Como foi isso? O primeiro livro era um livro mais técnico, de certa maneira, embora seja para o público em geral, né, para a orientação de pais e professores. Eu trabalhei durante alguns anos com programas de prevenção ao uso indevido de drogas. Quando a gente vai para a ficção, é outro babado, é outra história. É muito mais interessante, de certa maneira, porque quando eu estava lá, de certa maneira, a gente estava repetindo um discurso que já era feito nas aulas, nas palestras, nos encontros, nas formações. Quando eu com o Marcelo, a gente foi escrever Meu Pai Sabe Voar, ali foi a criação de uma história, né? E isso é algo que acho que reconectou com aquilo que o Marcelo fala lá no começo, mas que também estava lá no meu começo, e eu acredito que muitos jovens, crianças e adultos também sentiram isso, que é uma necessidade nossa de se comunicar. Eu também fazia minhas poesias aos 10, 11 anos de idade, né? O amor é um sentimento que se move com o vento, que surge num momento... Era desesperador, assim, intenso. E eu acho que é uma necessidade nossa de se colocar no mundo, né? E aí, nesse exercício, foi completamente diferente. E eu acho que ele também abriu porta para os outros livros infantis, com essa possibilidade de alimentar não só a imaginação, né? Eu acho que os temas eles aparecem, os temas nascem aí de uma forma fluida dentro do próprio texto, diferente do texto técnico em que o tema dita o que vai ser dito de certa maneira, né? A gente parte do tema. O Marcelo falou, né, que começou a ler, deixa eu ver, é o meu, por conta da bibliotecária, né? É de alguém? Não. Só não dá choque na Vai, gente, tá vai. bom, né? E a gente fala, nos últimos anos a gente fala muito de curadoria, né? Clubes de leitura, inclusive clubes de leitura para a criança. Vocês acham que essa curadoria ela é necessária? E vou acrescentar uma coisa, para apresentar ou para quase ensinar, porque às vezes parece que tem uma curadoria que quer ensinar a criança. É como se não deixasse ela ter o universo dela ali com o livro, né? Vem quase como isso aqui você vai ler dessa forma. Não estou falando que os clubes de leitura fazem isso, estou falando que a gente percebe que isso acontece. Então, eu queria que vocês falassem sobre se vocês acham que existe essa necessidade de curadoria. E aqui, quando eu falo, estou falando de pais, estou falando de professores, principalmente quando a gente fala de temas, pega livros antigos que têm questões problemáticas, né, que a gente se discute muito ainda. Eu acho o seguinte, eu acho que é um assunto complexo, né? Tem muita coisa para se pensar em relação a isso, mas é inevitável você saber que quando uma editora, por exemplo, contrata um livro, ela está fazendo uma curadoria, porque ela leu vários outros originais para contratar aquele. Então, já há uma curadoria a partir do momento que uma editora está lançando determinado livro, de determinado autor. Depois, você está falando especificamente de clubes de leitura, de vendas pela internet ou de... Bom, isso vai existir. O que para mim não cai e não deveria ter, eu até trouxe esse livrinho aqui, eu falei, uma hora eu vou usar isso. Olha aí, chegou sua chance. O Daniel Penac escreveu esse livrinho aqui chamado Como um Romance, que ele fala dos direitos do leitor. Mas tem uma coisa que eu encontrei a Tatiana Belink, grande Tatiana Belink, há muitos anos atrás, e ela que me indicou esse livro. E ela sabia de cor esse trecho, eu quero ler para vocês, é muito curto. O verbo ler não suporta o imperativo, a versão que partilha com alguns outros, o verbo amar, o verbo sonhar. Bem, é sempre possível tentar, é claro. Vamos lá, me ame, sonhe, leia logo, que diabo? Eu estou mandando você ler esse livro, vá para o seu quarto e leia. Resultado? Nulo. Então, não dá para ter um imperativo, leia, né? Agora, o que dá é para ter a curadoria. Quem sabe se você possa gostar desse livro. A editora põe o livro no mercado, você vai na estante, ou o pai compra, ou a escola adota, e ela pode gostar ou não. Eu tenho uma experiência aqui na Bienal mesmo, não dessa vez, mas em outra, num estande de uma determinada editora, eu
seguia umas crianças e elas falavam assim, não gostei desse livro. A professora mandou para mim, mas ele queria me ensinar alguma coisa, né? É quase como, sabe aqueles livros que escove o dente assim, faça isso, tal, né? Então, é óbvio que o livro sempre tem uma mensagem. Kafka tem uma mensagem, o Dostoiévski tem uma mensagem. Mas não aquele livro do tipo, faça isso, não faça aquilo, né? Não é uma imposição, não é um imperativo. Então, a curadoria ela é bem-vinda, o clube de leitura é bem-vindo, tudo é bem-vindo desde que não seja algo imposto. Se for algo para falar daquele deleite da leitura, do prazer da leitura, de deitar e ler, de puxar na estante, a família que tem vários livros espalhados pela casa, né? Ou o pai que, se não tem livro, conta as histórias por filho, inventa as histórias. Isso vai trazer o prazer, isso vai trazer a possibilidade de um dia, quem sabe, essa criança ser um leitor. E se ela for um leitor, ela pode ser qualquer leitor. Ela pode ser leitor a vida toda, não tem uma escada para chegar na melhor literatura. A melhor literatura é todas, são todas. Stephen King é genial, o Neil Gaiman é genial, e assim como é genial a Clarice e o Machado. Quando as pessoas dizem para mim, não, mas quem sabe se ele leu Stephen King, um dia ele chega a ler o Dostoiévski ou o Joyce. Não, ele já lê o Harry Potter, ele já é um grande leitor. Então, se for para isso, eu estou junto e vou abraçar a causa. Senão, eu acho que a gente tem que repensar. Na formação, só para completar o que eles disseram, na formação, como a gente está falando de formação de leitores, eu acredito bastante na condução, na leitura coletiva. Que eu vejo a experiência com a minha filha, né? Eu leio para ela, mas eu leio com caras e bocas, eu faço um teatro, a gente põe roupa às vezes, e aí agora eu já vejo ela se permitindo fantasiar, né? Para a gente sair da caixinha, né? Essa leitura conjunta e também entre alunos na escola, né? Você trocar as experiências, o que você entendeu disso, o que você achou disso, quem gosta de qual personagem. Acho, na formação de leitores, essa leitura coletiva é importante, né? Seja junto com os pais ou com os colegas ou com a professora, né? Para criar justamente, para mostrar as possibilidades todas, né? Que um livro tem de entrar num outro mundo. Acho que o melhor modo, às vezes, de formar um leitor é esse exercício de liberdade, né? Somos muito diferentes, né? Vamos ter gostos diferentes, olhares diferentes, né? Eu também sou psicóloga, né? O pessoal fala, qual é a sua abordagem? Qual é a abordagem melhor? O que eu gosto na psicologia é terem muitas abordagens, porque somos muito diversos e a gente vai se encaixando, né? A gente vai se encontrando de muitas maneiras. Então, eu acho que a literatura trabalha exatamente dessa mesma maneira. Tem muitas literaturas, né? Tem muitos tipos de livro, tem muitos modos de escrever, muitos modos de ler. E essa liberdade, essa possibilidade vai permitindo com que cada pessoa, muitas vezes, encontre o seu livro, o seu modo, o seu gosto. Uma vez que a gente gosta de ler, a nossa curiosidade vai ser ativada, né? Porque a leitura faz isso naturalmente. E, às vezes, a gente vai xeretando o que está ali do lado, aquilo que eu achei que eu não pudesse gostar. Eu tenho gostado de ficção científica agora, depois de velha. Falei assim, gente, estou desabilitada para ser nerd, mas estou tentando. Ó quem fez eu começar a gostar de fantasia, um pouco. Então, coisa que jamais... Isso foi meu personagem do outro livro, que eu queria que ele gostasse de algo que eu nunca tinha lido, que era ficção científica. E aí eu falei, vou ler. Se ele gostou, vou ler. Parece uma conversa um pouco esquizofrênica, né? O personagem fica falando, a pessoa vai ler os livros. Eu me apaixonei de um nível, assim. Hoje eu sou uma leitora contumaz, assim. O pessoal mostrava Duna. Eu falei assim, nunca vou ler Duna. Imagina. Engoli o negócio, né? Então, assim, eu acho que a leitura traz essa possibilidade de querer abrir as outras portas, né? E acho que a curadoria ela é fundamental se ela levar em conta a diversidade das pessoas que estão lendo e a diversidade do tipo de leitura possível, né? Mais até do que a curadoria, essa possibilidade de você ter várias pessoas que leram essa leitura conjunta e diferentes entendimentos, né? A minha filha, que tem 2 anos, quando eu leio para ela, às vezes eu falo, e o jacaré? Ela fala, não, mamãe, não é um jacaré.
Falo, filha, eu acho que é um jacaré. Ela fala, não, isso aí é uma cobra com dente, sei lá, ela, bom, enfim, Outro tem nome, um né? deles, é uma história que eu lembro que é só uma figura de um tubarão, e eu falo, nossa, um tubarão é muito grande, nossa, que medo. Não, mamãe, ele é bonzinho. Eu falei, jura? É bonzinho, é que ele usou muita chupeta e ele tem esses dentões porque ele usou muita chupeta. Ah, tá bom. Então, essa condução da leitura não é a condução de, não, minha filha, isso aqui é um tubarão e ele é bravo. Isso. De justamente estimular a fantasia, a criação, né, essa viagem, né, soltar as rédeas, né, mais do que prender. Bom, eu ficaria aqui umas 25 horas conversando com vocês, né? Podemos. Podemos, né? Vamos cancelar as mesas depois. Porque... eu queria abrir para perguntas. Vamos ver se temos perguntas aí. Ninguém? Aqui? Viveli. Ali tem atrás, ali, Viveli. Aí atrás. Por prioridade por lei, é isso? Fala bem pertinho do microfone Fiz e o uma seu brincadeira, nome. Se era prioridade por lei, né? Mais velho primeiro. Boa. É o imaginário, né? Justamente sobre isso que eu queria perguntar. Entre o imaginário e a realidade fica um hiato, né? Porque quando você citou a questão do tubarão ser um peixinho que usou chupeta, etc., né? Você sabe que aquilo não é a realidade, é uma fantasia. Esse ato, para mim, é o grande trabalho que o educador tem que ter, né? A partir do imaginário para o mundo real, como você faz essa reconstrução, para nem ficar na ficção e nem ficar tão real que desanime, né? Como vocês trabalham isso, assim? Sabe que eu quase caí na história do peixinho que chupava chupeta? Porque, eu juro, eu me lembrei de uma cena no Rio de Janeiro de um tubarãozinho que apareceu, um coitado de um tubarãozinho bebê que apareceu na orla e foi, coitado, né, massacrado pelos banhistas. E eu falava assim, gente, quem está invadindo a casa do tubarão é o banhista, né? Então, eu fico pensando assim, será que o tubarão é bravo mesmo? Ou ele está sorrindo e aqueles dentões dele, ele não tem culpa de ter nascido com aqueles dentes. É só, a gente acha que ele está bravo, mas, na verdade, ele está sorrindo. Sei lá. Eu viajei com ela nessa história de de repente, o tubarão não é mesmo bravo. De repente, ele é bravo quando ele se sente ameaçado. De repente, ele é bravo porque a gente invadiu a casa dele, né? O espaço dele. E ele está reagindo a uma agressão. Então, isso é muito legal da leitura, né, da coisa de você ler tudo, realidade e fantasia. Porque toda leitura faz você questionar, mesmo que seja realidade. Claro, eu sei que peixe não usa chupeta, mas ela me fez pensar que, de repente, pode ser que o tubarão ele tem lá a sua natureza, como nós temos, a gente também come carne, né? E o tubarão, ele talvez não seja bravo, ele é só o que ele é lá. Ele come o que ele come e ele reage a agressões, como outros animais, né? Eu até acredito em tubarão bonzinho, como nós, né? Eu até acredito agora em tubarão bonzinho. Eu olho para o tubarão no livro e vejo ele sorrindo e não com a boca aberta para comer alguém. É complexo esse lugar entre a fantasia e a realidade, né? Até porque nós humanos temos aquilo que a gente chama de simbólico, que é a mistura da fantasia com a realidade, que é um passo acima, né, dessa realidade, do concreto. Né? Quando eu disse que o pai fazia essas asas para o menino voar, né, o catador de papelão, tem um pouco de um idílico, de uma fantasia misturada na dureza da realidade, né? Acho importante que a gente possa dar esse respiro também, principalmente, talvez, na literatura para crianças e jovens, porque a dureza, a gente não tem como fugir dela, né? A gente vai precisar de chaves para encontrar outros modos de lidar com essa dureza. E eu acho que a fantasia e o simbólico entram justamente como essa possibilidade de construção de uma ponte, né, de um futuro outro, né, a partir dessa dureza,
né, da realidade. Eu falo, do sofrimento a gente não tem como fugir, está aí. Então, o que a gente puder construir para além dele, ou para ampliar o nosso território, né, para viver além daquele sofrimento cotidiano, eu acho fundamental. Então, eu gosto deste lugarzinho, né, do e meio ela existe, na verdade, essa fantasia ela existe de verdade. Quando você vai para o Afeganistão, em plena guerra, ou para o Iraque, ou para a Síria, as crianças não estão lá, ai, nós estamos em guerra, eu vou... Não, elas estão brincando, elas estão com um balão. As crianças afegãs brincam, muitas vezes, a brincadeira deles envolve guerras e conflitos, porque é a realidade que eles vivem, mas continua sendo uma brincadeira. Eles brincam com galho de árvore, eles constroem carrinho de papelão. E eu falo sempre que as guerras, embora sejam muito trágicas, né, elas sempre me roubavam um sorriso, porque eu sempre me ficava perplexa com a capacidade humana de se proteger daquela realidade, né, com alguma... ou com o espaço da casa, ou com poesia, como o pai da Malala fazia, lendo poesia para ela, ou com os brinquedos, enfim. Ela existe, esse sorriso, esses lugares, eles não são só de dor, eles são de sobrevivência, de superação, de vitória todo dia, porque você não sabe se vai estar vivo no dia seguinte, né? Então, até aqui no Brasil, que a gente a vida inteira falou sobre o problema da favela. A favela não é problema, a favela é solução. A favela é a solução que foi encontrada pelos moradores, por quem precisava de habitação, para um problema do governo, que não conseguia dar moradia a todos. Favela é solução. E se você entra aqui, uma vez eu fiz uma matéria na Heliópolis, aqui em São Paulo, várias vezes fiz matéria lá. A Heliópolis tem um comércio todo dela, tem músicos da Heliópolis que fazem maior sucesso, tem a rádio local, né? Você tem ali muita criação, né? Que é para sobreviver e para superar aquela dificuldade. Então, acho que essa fantasia ela é mais real do que a gente imagina. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Está tudo contemplado, né? As duas falaram tudo. Aonde que tem mais perguntas? Aqui, ó. Bom dia, gente. Eu morro de medo de microfone, então me perdoem, mas eu tive na minha vida um grande privilégio, que foi ter alguém na minha família que incentivava a leitura, então eu tive contato com a literatura desde cedo, mas ainda assim a minha apresentação para a literatura foi bastante conturbada, porque todo livro que eu recebia, eu começava super empolgada e abandonava logo no início. E aí meu irmão, que foi a pessoa que me apresentou, percebeu que o fator em comum era que todo livro que eu ganhava, por mais que fosse infantil, era estrangeiro, eram de autores estrangeiros. E a partir do momento que ele passou a me dar livros de autores brasileiros, eu ficava super empolgada, discutia horas sobre Chumbinho, de A Droga da Obediência e afins. Então, eu queria saber se o fator identificação é levado em conta na hora de escrever um livro infantil, se é parte do processo. Pode começar, Marcelo. Eu acho que, naturalmente, né, essa é uma questão muito importante, muito bacana. Acho que tem várias entradas para responder a sua pergunta. Uma delas é a valorização da cultura, da nossa cultura, a valorização do autor nacional e etc. e tal, né? De qualquer maneira, ao escrever um livro, nós somos naturalmente, vivemos aqui, naturalmente a gente espelha, a não ser que eu queira fazer uma cópia do que é de fora, mas se eu estou olhando para o mundo do meu lado, se eu estou olhando para a minha vida, para as coisas que acontecem, naturalmente isso é de um autor brasileiro, uma literatura feita por autor brasileiro, né? Então acho que talvez aí a sua identificação na hora de ler o Pedro Bandeira e outros autores, né? Então acho que isso sim pode ser que tenha acontecido com você justamente por isso. Hoje eu particularmente leio
com tanto carinho, com tanto amor, autores nacionais quanto estrangeiros. Depende da qualidade de cada texto. E estou falando de literatura infanto-juvenil e infantil, né? Depende daquilo que o autor é, do que ele busca. Então, de repente, uma história do David Walliams, que vai falar da Rainha da Inglaterra, me encanta tanto quanto eu ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vai falar da pamonha, vai falar do manjar, né? da Emília, do curau, né? Da Emília, o manjar dos deuses. Ou seja, eu me identifico com isso, porque também o mundo é outro, né? O mundo já está mais amplo, a gente abre a internet, a gente olha, é uma janela para o mundo, né? Agora, sim, eu acho que valorizar o autor nacional e dar para ele esse lugar, e essa, por exemplo, a Bienal é um lugar para isso. Nós estamos 3 autores nacionais sentados aqui, outros sentados na plateia, ou seja, isso é importantíssimo, que o leitor brasileiro leia os livros nossos e dos outros autores brasileiros. E quando eu escrevo, eu acredito que eu não penso exatamente nisso. Eu escrevo. E isso eu acho que flui porque eu sou. No jornalismo, na escrita de não ficção, isso é mais até importante, isso que você colocou, porque quando a gente fala de guerras, por exemplo, por uma questão econômica, os jornais brasileiros eles têm menos possibilidade de mandar repórteres para a guerra do que os jornais americanos e britânicos. E isso é para todo mundo, o Sul, né? Você tem infinitamente mais repórteres americanos e britânicos cobrindo as guerras. E, obviamente, o olhar deles é outro, seja pela formação deles, seja pelo país que eles representam. Porque, de certa forma, representar um país não significa defender o seu governo, mas o olhar é aquele. Ele está olhando para um ângulo que interessa para aquele país. Então, quando comecei a ir para esses lugares, eu percebia muito uma coisa que era mais paralela, assim, entre brasileiros e os sírios, ou os iraquianos, ou os afegãos, ou os congoleses, sudaneses, né? Porque a gente tem uma realidade mais próxima do que os países ricos, né? Ou a Europa colonizadora. A gente tem uma outra experiência de colonização, a gente tem uma outra experiência de escravidão, a gente tem um outro olhar, porque a gente cresceu num outro ambiente. Então, esse olhar ele é importante. Eu lembro quando a Malala veio para o Brasil, que a gente se encontrou, e ela falou, eu queria assinar o seu livro, ela quis assinar o meu livro, esse, né, o que eu escrevi. Aí eu falei, ela falou, essa é a sua Malala, que eu também sou. Eu sou o que eu acho que eu sou e eu sou o que as pessoas enxergam em mim. E o que um americano vai enxergar na Malala é diferente do que uma brasileira vai enxergar na Malala, pela nossa experiência. Então, eu acho que isso da não ficção é importante. Dito isso, o Brasil precisa... As redações, eu nem sei o que dizer, né? Mas as editoras também precisam ter autores indígenas, precisam ter autores imigrantes, refugiados, que vivem no Brasil. Precisam ter autores negros, mais autores negros, acho que a gente até avançou bastante nisso. Mas falta muito, né? Eu lembro que a redação não era representativa do Brasil. E, se ela não era representativa do Brasil, a notícia também não era. Porque o jornal também é uma curadoria. Se você tem só gente de classe média, alta, branco, maioria homem, fazendo jornalismo, é essa notícia que vai chegar nas pessoas. E as pessoas não se relacionam com essa notícia, porque elas querem saber ali o que toca a elas. Então, a gente precisa de gente, de muito mais autores e muito mais jornalistas de várias classes sociais, de várias realidades, de vários lugares do Brasil, de várias etnias, de várias nacionalidades, pessoas que vivem aqui, para a gente poder ter essa representatividade na literatura e no jornalismo. Quer falar alguma coisa? Não? Bom, pessoal, eu preciso parar, porque senão vão me expulsar daqui a pouco. Olha lá, ó. Eu sei. Olha só, vamos gravar. O novo single do casal, vocês vão cantar também? A gente já cantou. Ai, pronto.
Eu falo, gente, esse casal aqui é demais. Apareceu na minha frente, eu faço. Gente, já fiz teatro, já fiz... Tá vendo? Mas antes de... A Vanessa tá em choque. É que você Sim, fez o Marcelo olhão, é tá vendo? músico, fez faculdade de artes Aí, plásticas. ó, Artista... pronto. Tá vendo? Mas Ainda vamos não lá. tentei. Eu queria só, antes de encerrar rapidamente, que vocês falassem aí os projetos de vocês, onde encontram os livros. A Adriana vai autografar agora, né? Lá na companhia. No estande da companhia. Ela vai estar lá na Companhia das Letras autografando. Então, eu queria que vocês falassem. Então, Meu Pai Sabe Voar, da FTD. A FTD não está aqui na Bienal, mas é um livro bem fácil de encontrar. E o meu livro sai o ano que vem. Você Sairia com Alguém Como Eu, um Young Adult, pela Maralto. Bom, falar, o Meu Pai Sabe Voar, o Jorge do Pântano e As Mil e Uma Histórias de Manuela, que é da autêntica editora Yellow Fante. Enfim, e eu tenho projetos para o ano que vem também. Sai um romance novo, adulto, pela editora Faria e Silva, e infantis que vão sair ainda no final desse ano. Mas a minha página no Instagram é @MarceloMaluf _escritor. @MarceloMaluf _escritor. Pode me seguir, que eu sigo de volta. E aí vocês ficam sabendo mais das novidades. E o seu todas. adulto está no Kindle. E eu tenho o meu livro A Imensidão Íntima dos Carneiros, que está no Kindle da Amazon. E que o ano que vem sai uma nova edição física, mas por enquanto vocês encontram pela Amazon também. Comprem, Marcelo Maluf. Obrigado. Comprem na Amazon e depois quando sair. Vale muito a pena. Bom, Adriana Carranca, @Adriana Carranca, é fácil. Vocês me encontram nas redes sociais nesse endereço. Eu tenho Malala. Em agosto sai Entre Sonhos e Dragões, que é sobre essas 3 jovens afegãs. A primeira grafiteira de Cabul. Uma violoncelista que começou lá, eu a entrevistei lá em Cabul, pequenininha, na escola de música, e uma boxeadora, que foi a primeira afegã a representar o país dela num campeonato mundial de boxe feminino. Essas 3 meninas, infelizmente, tiveram que fugir agora com a retomada do Talibã, e eu vou contar um pouco, é uma fábula, mas baseada na história, na realidade e na fantasia delas. Pessoal, muito obrigada. Marcelo, Adriana, Daniela. Coração quentinho no último dia da Bienal, de verdade. Você sempre me emociona e agora as duas vão ficar marcadas eternamente. Pessoal, temos mesa 14 horas, 16, 18. Espero vocês aqui. Super obrigada. Obrigada.